O bipolar, ele vive sempre em um desses dois polos ou ele tem uma época que ele tá com uma regulação emocional maior ali? Veja só, o bipolar não é uma pessoa que tá desvairada, correndo pela rua, uma hora tá de um jeito, uma hora tá do outro. Tem nada a ver com isso. Na bipolaridade, a maior parte do tempo a pessoa pode estar com humor normal, sem alteração. Na verdade, quais são essas porcentagens? Vamos lá. O transtorno bipolar tipo 1, 60% da vida a pessoa está com humor normal. 30% ela está com humor deprimido. E 10% ela está nessa fase de ativação, que eu costumo apelidar de fogão, né? Que seria a fase de mania. Então, veja que 60% ela tá com humor normal. Já no transtorno bipolar tipo 2, isso muda um pouco. A gente tem 50% do tempo com humor normal da vida, 49% com humor em depressão e 1% em hipomania, que seria essa fase de ativação do bipolar tipo 2 e que no bipolar tipo 1 também pode ocorrer. Essas são porcentagens, é claro, que não estão considerando o tratamento, ou seja, a pessoa não está recebendo tratamento adequado, porque obviamente o tratamento está aí para mudar essa realidade, reduzir o número de episódios de humor. E a gente precisa parar com essa ideia de que bipolaridade é tristeza e alegria. Tem nada a ver com isso. É algo que as pessoas pensam muito, o bipolar tá alegre ou tá triste, não tem nada a ver. Você pode ter depressão sem nenhuma tristeza, lembrando que depressão é uma desativação do cérebro. Isso quer dizer que às vezes a pessoa não está triste, ela só está sem energia, sem sentir prazer nas coisas, o apetite alterado, o padrão de sono pode estar alterado, ela pode estar com a libido para baixo, alterada, e por aí vai. São vários os sintomas que temos de depressão, onde que em alguns casos a tristeza não está incluída. E felicidade também não é a regra nessa fase ativada do bipolar, porque às vezes não existe euforia, não existe esse humor alegre. O que existe é irritabilidade, uma intensa hostilidade ou agressividade. Isso é o que a gente chama de mania mista. Então a mania pura seria essa que o pessoal talvez conheça, que o humor da pessoa está eufórico, alegre. Já a mania mista, o humor da pessoa não está eufórico, alegre. Ela está irritada, hostil, com raiva intensa. Chama de mista porque é como se fosse uma mistura entre os dois polos ou nada a ver? Exatamente, e esse é um tema pouco compreendido assim pela maioria das pessoas, porque você tem episódios puros, que seria a depressão pura, e você teria a mania pura, e você tem os episódios que são mistos. O que seria uma mania pura? Então, o episódio de ativação. Existiu um cara que chamava Weigand. Esse Weigand, ele era discípulo de um cara que chamava Emil Kraepelin, que era um psiquiatra alemão que é considerado o pai da psiquiatria moderna. Naquela época não existia remédio, o que a gente tinha era observação clínica, e esses caras foram os primeiros ali a descrever muito corretamente, de uma maneira muito moderna. E até hoje utilizamos várias das ideias, tanto do Kraepelin quanto do seu discípulo, do Weigand, dessas observações que fizeram no transtorno bipolar. Em uma época, lá para 1890, 1920, aquele finalzinho ali de 1800, onde que por não ter medicamento, você via a história natural da doença. O que é a história natural? É uma história sem intervenção, né? Não tem medicamento mudando o curso da doença. E o que eles observaram lá? Que você poderia definir os episódios de humor simplesmente pensando em 3 setas. Quais são elas? O pensamento, a energia da pessoa e o humor. Então, o que seria uma fase de mania, de ativação? O pensamento da pessoa está para cima, uma mania pura, pensamento está para cima. Então, o pensamento da pessoa está acelerado, ela está pensando muito rápido, ela está falando muito rápido. O conteúdo desse pensamento pode ser eufórico, otimista, alegre, e o pensamento acelerado. O humor dessa pessoa está expansivo, está eufórico, para cima, otimista, empolgada. E, ao mesmo tempo, a energia dela está aumentada. Então, ela está dormindo 3, 4 horas e está acelerada, levanta, vai correr, vai trabalhar, trabalha 20 horas por dia, etc. Está extremamente acelerada, com energia mental e física alta. Pronto, você já sabe o que é uma mania, um episódio de ativação puro. Pensamento para cima, humor para cima e a energia mental e física para cima.
Mas e agora o que é uma depressão pura? É o contrário. O pensamento está para baixo, então o pensamento está lento, difícil. O conteúdo desse pensamento é negativo, é pessimista. A energia está para baixo. Essa pessoa não está querendo sair, não está querendo fazer nada, né? Tá tudo para baixo, energia física e mental. E além disso, o humor tá achando tudo ruim, não vê prazer nas coisas, tudo perdeu a graça. Aprendemos o que é uma depressão pura. E agora, se eu misturar as setinhas, aí que vem a confusão, aí que é o episódio misto e que muitas vezes acontece no transtorno bipolar. Vamos pensar na mania mista que você terminou de falar. Seria o quê? Como que tá o pensamento dessa pessoa? Acelerado. Então o pensamento continua acelerado. Como que tá a energia dessa pessoa? Para cima, muita energia, mental e física. Mas como que tá o humor dela? Agora não é eufórico, otimista, agora é irritado, hostil. Agora a pessoa está procurando briga, pode chegar a ficar agressiva. Ah, olha só, a setinha do humor agora mudou de direção. Ao invés de ser eufórica, alegre, agora ela está irritada, hostil. Aí temos um grande problema. Isso que seria uma mania mista. E que pode ocorrer frequentemente. E a depressão mista? E essa é até muito mais comum e muitas pessoas confundem isso. Depressão mista ou depressão agitada seria o quê? O humor da pessoa está para baixo, triste, desanimado, certo? Porém, como que está a seta do pensamento? Ao invés de estar para baixo, está uma seta para cima. Agora está acelerado o pensamento. Mas se você só está pensando em coisa ruim, só coisa negativa, só pessimista, e agora acelerou o pensamento, isso só vai dar merda, né? Isso não é bom. Isso não é bom. Então, meu pensamento agora sair de lento para rápido piorou a minha situação. Porque agora eu continuo pessimista, eu continuo pensando coisas ruins, mas o meu pensamento acelerou. É o que muitas pessoas experimentam, principalmente durante a depressão agitada, à noite. Chega à noite, a mente não desliga, só pensa em coisa ruim. É uma preocupação atrás da outra, o pensamento pula de uma coisa para outra e vai varando a madrugada com esse sofrimento. Então, o que era tristeza vira desespero, vira aflição. A pessoa fica extremamente desesperada, não consegue dormir à noite direito, o pensamento não para o tempo todo pensando em coisas ruins. E como que está a energia dessa pessoa? A energia física pode estar para cima. Mas peraí, então ela tá... Isso é bom, a energia física tá para cima. Não, é horrível, porque o humor dela tá péssimo. Agora, ao invés de ficar parada, ela vai ficar inquieta, aflita, não tem lugar para ficar. Vai abrir lá a tela do computador e vai abrir 10 abas do computador porque não consegue concentrar em nenhum, o pensamento está acelerado. Isso é uma depressão agitada. E a maioria das pessoas, quando vê isso, vai falar o que para você? Eu tô ansioso. E é aí que a confusão pega. Porque depressão agitada é diferente de uma depressão com ansiedade. Isso daí que eu estou descrevendo não é ansiedade, mas as pessoas vivem chamando isso de ansiedade. E aí acontece o quê? Dá o tal de antidepressivo para a pessoa. Só que ela já está numa depressão agitada. Eu coloco antidepressivo, aí eu pioro muito mais a situação desse indivíduo. Daí a importância de eu reconhecer o que é ansiedade de verdade e de eu reconhecer o que é uma depressão mista, onde que a pessoa fica inquieta, desesperada, aflita, liga a mente à noite, a mente não para, fica só coisa ruim pensando na mente o tempo todo. Eu costumo chamar a depressão agitada de um inferno na Terra, né? Por quê? Porque é a fase mais complicada que existe na vida de alguém é passar por essa depressão agitada. Não é à toa que é a fase onde que as pessoas mais se suicidam, que é o maior risco de suicídio que tem, o maior risco de abuso de álcool e drogas, que a pessoa joga para tentar apagar aquele fogo ali, aquela coisa horrível. Ela tá depressiva e ao mesmo tempo impulsiva também. Então ela continua com aqueles pensamentos ruins, negativos e tal, mas além disso ela ainda tá agitada, impulsiva, e se vier um pensamento, vou pular aqueles prédios agora. Exatamente. Vai ter mais facilidade de agir, né? Esse é o grande problema, porque a pessoa tá impulsiva, mas o humor dela tá ruim, a visão dela da vida tá horrível, é como colocar um óculos escuro, né? A pessoa olha para o mundo, tá tudo ruim, olha para si mesma, tá tudo ruim, olha para as pessoas e acha tudo ruim. Então,
se eu tenho esse tipo de perspectiva da vida e tenho energia, boa coisa é que não vai dar. Por quê? Porque essa energia não é focada. Muitas pessoas acham que é bom ter energia. Depende. Energia é bom ter se ela é focada no lugar certo. Se eu tenho energia espalhada, isso é horrível. Eu vou ficar agitado, eu vou ficar completamente sem foco. Isso não vai me render absolutamente nada. É igual a energia que a gente tem aqui, que está nos iluminando, e esse microfone. Ela é boa porque ela está concentrada e dirigida para algum objetivo. Mas se essa energia estivesse espalhada, soltando faísca aqui no ambiente, ia ser péssimo para a gente. Nada, né? Na verdade, ia ser prejudicial, né? A gente ia se machucar aqui com essa energia, né? A mesma coisa acontece na depressão agitada. Na depressão agitada, então, é um inferno na Terra.